Olá, a notícia está de volta com Gabriel Chalita. A gente já falou disso, foi eleito deputado federal pelo PSB com 560 mil votos. Foi o segundo mais votado no estado de São Paulo. Aí dois suplentes do PSB estão tentando na justiça questionar ali o seu mandato, querem o cargo para eles, estão ali na suplência, estão na fila, né? O governador de Pernambuco, Eduardo Campos, chegou a fazer um acordo com o PMDB ali, de que não haveria questionamento de parte a parte, envolvendo ali coisas do PMDB, o Thiago Peixoto, que é deputado lá em Goiás. Mas o Thiago Peixoto acabou indo para o PSD do Kassab, que é até amigo do Eduardo Campos, então é capaz do Eduardo Campos deixar quieto. Mas na justiça tem lá um questionamento. Só vê alguma chance, eventualmente, de perder esse mandato de deputado, Chalita? Olha, é claro que precisa de uma decisão judicial, mas, em princípio, assim, o partido tinha um mês para pedir o meu mandato, o PSB. Uhum. E o próprio governador Eduardo Campos, ele percebeu a falta de espaço que eu estava tendo no PSB. Sim. Por problemas de São Paulo, né? E disse que, inclusive, mandaria uma carta para a Justiça dizendo exatamente isso, que, na verdade, assim, o PSB, ele tinha me convidado para ser candidato ao Senado, né? Eu não fui candidato ao Senado, mas até aí tudo bem, é muito digno ser deputado federal e trabalhar como deputado federal. Depois houve uma tentativa de me fazerem líder do PSB na Câmara, pelo governador Cid Gomes, pelo Ciro Gomes, isso não deixaram. Não deu certo. Depois eu ia presidir uma comissão lá, eu queria presidir a Comissão de Educação na Câmara para trabalhar com a Lei de Responsabilidade Educacional, também não. Agora eu sei que estava muito amigo do Ciro Gomes lá na terça-feira no tema quente, porque o Ciro Gomes estava ajudando ele a virar líder do PSB, o Ciro Gomes que é do PSB, e o Chalita participou de um tema quente, um novo programa nosso com a discussão do momento, que é apresentado de segunda a quinta, obrigado, Chalita, de segunda a quinta de Brasília, e sexta-feira, hoje, né, que é o dia da gravação, mas nas sextas-feiras é apresentado em São Paulo pela Amanda Klein. Mas vamos voltar aqui e parar de fazer propaganda do tema quente. Mas estava muito amigo do Ciro. Estava muito amigo do Ciro, e do Cid também, e, enfim, da Irondina também, que para mim é uma mulher Sim. que tem uma trajetória linda na política, que também é do PSB, e aí a gente chegou à conclusão de que era melhor ir para o PMDB. Então, o PSB, ciente disso, da ausência de espaço, não pediu o meu mandato, né? O PSB não pedindo, os suplentes poderiam pedir, ou o suplente poderia pedir. Dois pediram, né? Um foi o Marcelinho Carioca, que já foi julgado, né, contra o pedido dele, e o outro foi o suplente, o Biali, que está tentando tirar o meu mandato. Marco Aurélio Biali. Marco Aurélio Biali, né? Mas eu acredito que ele não vai conseguir. Primeiro, assim, pela votação que eu tive, né, eu não precisei dos votos do partido para me eleger, eu ajudei o partido, né? E depois, pelas razões de não ter espaço nenhum dentro do PSB. Eu sinto que isso não vai acontecer, eu vou defender o meu mandato, né? Eu defendendo o meu mandato, eu defendo os meus eleitores, né, quem votou em mim, mas eu estou muito tranquilo quanto a isso. Chalita, qual que é a sua orientação ideológica? O PSDB tem no nome social-democracia, a partir da social-democracia brasileira. O PSB é Partido Socialista Brasileiro, mas tem muito pouco de socialista. O Paulo Scaff, presidente da Fiesp, foi também do PSB. E o PMDB é o Partido do Movimento Democrático Brasileiro, mas tem essa fama de ser um partido muito fisiológico em Brasília, um partido muito interessado em usar o seu poder congressual, né, com fortes bancadas na Câmara e no Senado, para obter favores e cargos no governo federal. É um partido que não tem uma imagem boa. Chalita, eu queria ouvir de você, do senhor, que agora chama de um jeito, o senhor é muito jovem, você, né? O senhor é muito jovem. Qual que é a sua orientação ideológica? Tá, são duas perguntas aí. A orientação ideológica, eu me coloco como um centro-esquerda, né? Muito na linha social-democrata, que eu acho que o PMDB tem muito de social-democrata também, o PT tem muito de social-democrata, né? Na verdade, assim, o socialismo radical, não tem nenhum partido brasileiro hoje, né? O PCdoB não nem o PSOL, talvez o PSOL um pouco mais, de um socialismo absolutamente à esquerda, né? PSOL e PSTU, hoje, né? Talvez o PSTU. Agora, os outros partidos, eles se confundem um pouco Sim. nessa linha mais social-democrata e um ou outro partido um pouco de um liberalismo mais exagerado, né? De um capitalismo puro. Eu diria que o capitalismo ele só funciona dentro de uma ótica de um capitalismo humanista, né? Quando você coloca um Estado a serviço da melhoria da vida das pessoas. Então, eu sinto que a ultradireita brasileira também está fadada ao fracasso, né? Ninguém mais pode imaginar que um país muito rico possa abandonar os pobres, né, num tanto faz, né? Mas não falta ao Brasil um partido de direita, até porque o senhor falou aí PMDB, PSDB, PT, até o PT concorrendo um pouco ali com a guinada ao centro, na raia do PSDB. Não falta um partido mais à direita no Brasil, não? Eu acho que convicções absolutas de direita, o mundo está acabando com isso. Centro-direita? Né? Talvez centro-direita, mas
Não sei se o DEM hoje está... O DEM tem algumas defesas concretas, né, da iniciativa privada, dos democratas, que também, que o PP também tem, mas que o PMDB também tem. E aqui tem uma coisa interessante do PMDB, quando você olha a história do PMDB, é uma história fantástica, né? Quando você vê Ulisses Guimarães lá, Tancredo Neves, né? O Franco Montoro, meu pai político foi Franco Montoro, né? O primeiro político com quem eu trabalhei, que eu admirei, era o Franco Montoro quando ele era do PMDB. Agora, é claro que o PMDB tem problemas, mas o PT também tem problemas. O PMDB tem uma história bonita, mas também tem muito caso de político acusado de corrupção no PMDB, né, Chalita? E também tem muito caso de político bom do PMDB, né? Como todos os partidos. O PMDB, com essa complexidade, com esse tamanho, tem de tudo lá. Como o PSDB tem de tudo. Você também tem muitos casos. Tá no partido que tem de tudo? Mas todo partido tem de tudo. Esse maniqueísmo político não existe. Você não tem um partido assim, ó, os santos e os pecadores, né? Você tem partido formado por seres humanos, né? Não tem isso na vida. Então, ali, o que eu sinto no PMDB hoje? A gente tem quase 80 deputados, né? Essa semana, a semana passada, toda semana tem reunião dos 79 deputados. E nós brigamos, né? Ali, a boa briga, né? A construção, como é que a gente vai votar nesse projeto? Cada um argumenta de um lado. Eu acho que isso é que é bonito da democracia. A imagem do PMDB não é um obstáculo para a sua candidatura à prefeitura? Não. Eu acho que o povo numa eleição, primeiro que a imagem do PMDB, assim, você tem muita gente que olha o PMDB assim, reconhecendo que o país é livre hoje por aquilo que o PMDB fez. É o segundo partido preferido, né? Na preferência do eleitor de conhecimento, primeiro o PT e depois o PMDB, né? Ele é muito conhecido de fato. Pelo histórico, por aquilo que ele fez. E hoje você tem lideranças regionais surgindo no PMDB, você tem nomes feito um trabalho extraordinário, né? A gente cita o Eduardo Paes, não é só ele, né? Mas o que ele vem fazendo no Rio de Janeiro, a quantidade de projetos que se realizam lá, o candidato nosso lá, o Artung, que foi governador de Vitória, que é o candidato a prefeito lá. Você tem em todos os lados você tem PMDBistas, né, que honram de fato essa história bonita do PMDB. E como os outros partidos também tem pessoas envolvidas em corrupção. Chalita, na campanha de 2010, ali o senhor falou que saiu do PSDB, tinha um desejo de apoiar a Dilma. Mas no PSB havia uma tentativa do Ciro Gomes de ser candidato. E o Eduardo Campos, presidente do PSB, preferiu bancar a aliança com a Dilma. Foi correto impedir o Ciro de ser candidato? Você acha que foi a decisão correta que o PSB tomou naquele momento? Eu não sei se a forma foi a forma correta. A forma com que se expôs o Ciro Gomes, que é um homem importante na história política brasileira, né? Foi prefeito, foi governador, já foi candidato a presidente, foi ministro, né? Uma pessoa que, às vezes as pessoas dizem assim, o Ciro fala demais, né? Mas ninguém diz ele foi um mau governador, ou foi um mau prefeito, ou foi um ministro corrupto, nunca, né? Então, eu acho que a gente precisa respeitar as pessoas na política. É muito ruim quando as pessoas se sentem vendidas, né? Alguém diz uma coisa para você e faz uma outra coisa no outro grupo. Você acha que aconteceu isso com o Ciro? Ele diz que sim. Ele se sentiu muito incomodado com a forma com que se conduziu o processo dentro do PSB. Eu acho que isso é ruim. Os partidos deveriam ser mais democráticos, né? Essa história de partido com dono... Primeiro que eu acho que a quantidade de partidos que há no Brasil hoje dificulta a democracia partidária. Então, a gente teria que ter menos partidos, mais identificados com a população, mais duradouros e com condições reais democráticas dentro do partido. Você acha que o PSB é um partido com dono? Eu acho que quase todos os partidos hoje, dependendo do estado, são partidos que têm essa cara de ter um dono, né? Você já falou aí que faz uma boa avaliação da gestão da presidente Dilma e tudo. Agora, ela já perdeu 7 ministros, Chalita, e trocou outros 2 de posição. São 9 alterações no primeiro escalão. Dos 7, né, 6 caíram por suspeitas de corrupção. Não é um dado muito ruim para um governo que não tem nem um ano ainda, Chalita? Eu acho que é ruim para a política. Não é ruim para o governo. Para o governo não é ruim, porque não afetou a governabilidade. Não paralisou a máquina? Não. Quando ela sentiu que havia alguma coisa de suspeita, né, achou melhor para o país que aquelas pessoas se retirassem. Alguns resolveram sair sem que ela pedisse para sair, outras a gente sentiu que ela queria que saísse realmente porque não havia mais justificativa. Para a política é ruim, porque a população vai identificando os políticos e o meu medo, nem como político, mas como educador, é que chegue um momento que as pessoas falam assim, olha, política é tudo igual, democracia não funciona. Eu já vi isso de jovens que não viveram a ditadura. Falam assim, mas para que serve um parlamento? Você muda o país pela política, né? É fundamental a participação da sociedade, mas a política é o instrumento para isso, né? Então é ruim para a política. E todas as vezes, né, que acontece um escândalo, a gente dá um mau exemplo, né? Porque Kant dizia isso, né? Que você tem pessoas que te puxam para cima ou te puxam para baixo. Se você tem bons exemplos, as pessoas olham e querem seguir aquela direção. Se os exemplos são
ruins, a impressão que passa é assim, olha, todo mundo quer resolver a sua vida. E eu já ouvi muitas vezes a gente falar assim, Chalita, eu sei que roubar todo mundo vai roubar, mas pelo menos faça alguma coisa. Eu falo, não diga isso, que todo mundo vai roubar, né? É ruim. Isso é ruim, isso faz com que muita gente de bem se afaste da política. E o nível da descrença, né? E da falta de credibilidade dos políticos, dos partidos. Porque o cara está admitindo, não, pode roubar, mas faça algo. É terrível, né? Por isso que eu digo, na nossa propaganda do PMDB, eu pedi para colocar uma coisa no quadro negro, quando eles falam assim, vamos colocar a palavra São Paulo. Eu falei, não, eu vou falar de São Paulo já, mas vamos colocar a palavra verdade, né? Eu tenho dito muito isso, eu já falava isso em palestra, falo em livros, né? Do ponto de vista político, a gente precisaria de menos maquiagem e mais imagem, né? É melhor que as pessoas discordem de você por um posicionamento, mas que elas saibam o seu posicionamento. Né? Eu penso isso, eu na campanha da Dilma enfrentei isso, né? De gente falar assim, absurdo, tal. Eu falei, olha, você pode votar do outro lado, ou você pode achar que ela vai matar a criancinha, isso não é verdade, ela não vai fazer isso. Mas as pessoas sabiam aquilo que eu pensava, então não tem surpresa. Foi a discussão sobre aborto na campanha presidencial, que foi muito regressiva. Foi regressiva, mostrou um lado muito feio da política e mostra um lado que ainda há, infelizmente, na política brasileira, que é a política do subsolo. Né? Você não sabe de onde vem. Mas culpa de quem, Chalita? Você acha que foi o PSDB que exagerou? O PT entrou no jogo também? Bem, ali você tinha dois candidatos, né? Quem estava sendo atacado de fato nesse submundo era a candidata do PT. Então, eu não quero fazer críticas irresponsáveis, mas eu acho que saiu do candidato do PSDB. Era uma guerrilha de internet. Que era o José Serra. Que era o José Serra, né? E essa coisa de atacar por baixo, né? De inventar coisas, tinham textos na internet, enfim, tinha todo tipo de barbaridade construído na tentativa de desconstrução de uma imagem. Isso é muito ruim. É bonito quando você critica ao vivo, né? Frente a frente, eu discordo disso e tal. Agora, você é cordato num debate e coloca toda a sua equipe desconstruindo a imagem de uma outra pessoa, isso faz muito mal para a política. Charlie, tem entrevista ao É Notícia, o Cid Gomes, que é governador do Ceará, do PSB, disse que se fosse a Dilma, né, não seria candidata em 2010 e em 2014 deixaria a vaga para o Lula. Já o Jacques Wagner, que é do PT, amigo até do Lula, que o chama de galego, disse que o Lula não deveria se candidatar para manter a memória da boa imagem, da boa aprovação dos 85% de popularidade. Na sua opinião, o senhor que é um homem do PMDB, está em aliança nacional com o PT. A Dilma deve ser candidata em 2014 ou o ex-presidente Lula pode voltar? Olha, eu tenho profundo respeito pelo Lula. Eu agora estive no Líbano e em um dos eventos que nós estávamos lá, tinham ministros de educação, de justiça de vários países árabes, né? É impressionante o que o mundo árabe respeita o Lula. Eu já estive na África esse ano dando uma palestra, é impressionante. Ele é muito respeitado internacionalmente, da África. Né? Eu nunca fui à China, mas me falaram que na China, quando ele chegou na China, então o mundo olha para o Lula como alguém que venceu barreiras, dificuldades e conseguiu melhorar o país, um país como o Brasil. Né? O Brasil hoje é um país respeitado no mundo inteiro. Tenho muito respeito por ele. Ele está aí com outro desafio e vai vencer, né? Vai vencer, se Deus quiser. Agora, eu acho que ele não faria isso com a Dilma, né? Ele teve a oportunidade de governar o Brasil por 8 anos, né? Ele tem que deixar a Dilma fazer um belo trabalho no Brasil nesses 8 anos, de ainda combater essa miséria que falta ser combatida, de melhorar a saúde. O ministro da Saúde, Padilha, é um homem sério. Esse lançamento da campanha contra o crack que ela fez, aliás, é uma vergonha São Paulo ter Cracolândia, né? Eu estava falando da revitalização do centro e pega a Cracolândia também. Mas, assim, eu sinto que a Dilma está preocupada com problemas macro e, ao mesmo tempo, ela não negligencia esses problemas, assim, o crack, é a mãe, é a angústia, o sofrimento. Então, eu acho que ela deve ser candidata e deve ter essa oportunidade de, em 8 anos, deixar o seu legado para o Brasil também. O senhor falou de Cracolândia. O Fernando Haddad, que é ministro da Educação e que é pré-candidato do PT, teve uma frase a respeito daquela invasão da USP. Quando houve a desocupação, a PM foi lá e retirou os estudantes. Muita gente acha que houve excesso. Quando você analisa, de certa forma, houve excesso até de parte a parte, né? E tal. Primeiro na invasão, que não tinha o apoio da maioria dos estudantes, e depois na forma como a PM teria agido. E o Fernando Haddad disse que não se podia tratar a USP como a Cracolândia. Ele disse o seguinte, olha, até na Cracolândia se busca ter, eu perguntei para ele na notícia, uma perspectiva de apoio ao doente, de entender como um problema social. E na USP se usou truculência. O que o senhor achou dessa comparação do Fernando Haddad?
Acho que não foi feliz, né? Assim, a Cracolândia precisa ser tratada com respeito e dignidade, a USP precisa ser tratada com respeito e dignidade, né? Se precisa pôr ordem na Cracolândia, precisa pôr ordem na USP também. Não há cidadão de primeira e de segunda categoria, o cidadão da USP não é melhor que o cidadão da Cracolândia. Eu acho que o Estado ele tem que ter um cuidado, né? Ele tem que ter um respeito pelos seus cidadãos. Agora, eu acho que não é com truculência que se resolve nenhum problema, é com objetividade, com autoridade, né? Eu fiquei 4 anos e o tempo da Secretaria de Educação, mais de 4 anos, sem nenhuma greve e nunca fui truculento. E não teve greve nenhuma, pelo tipo de diálogo que estabelecia. Então, eu acho que quando há algum problema na USP, tanto da parte da reitoria quanto do governo do Estado, se dialoga, se constrói, se discute, né? Essa coisa, não quero mais brincar de um lado ou de outro lado, a gente tem que ter maturidade para ter autoridade, não autoritarismo. Charita, tem um bloco aqui sobre Congresso, o senhor que é deputado federal, o Código Florestal, que, enfim, foi aprovado lá no Senado, voltou para lá. Eu queria perguntar para o senhor rapidamente. O senhor vai votar a favor dessa anistia para quem recuperar a área que desmatou até julho de 2008? Para quem recuperar a área que desmatou, sim. Eu acho que assim, há coisas que já foram feitas, né? Eu acho que a responsabilidade ambiental é fundamental, mas você tem que ter um meio termo. O que você faz? Se você tiver condições de recuperação desse local, além da complexidade que é o Brasil, né? Que cada região do Brasil tem um problema diferente ligado à sua questão ambiental. Mas hoje é possível você ter um grande empreendedor, né, do agronegócio e, ao mesmo tempo, com preservação da nossa riqueza natural. Né? Mas quem desmatou não levou uma vantagem econômica, agora tem um perdão, isso não alimenta uma expectativa de que se desmatar pode vir um perdão futuro, Charlie? Mas o que é o melhor? Você prender a pessoa ou você fazer com que Cobrar aquela multa. área seja recuperada? Mas se a área for recuperada, é muito melhor, né? Corrupção deveria virar crime hediondo, como propõe o senador Pedro Taques, do PDT do Mato Grosso, num projeto lá no Senado? Eu não sei se isso seria uma utopia, né? Como é que você pega a corrupção? Talvez como elemento simbólico, sim, mas não sei se isso solucionaria o problema. Eu volto a insistir que a gente tem que investir mais em tecnologia, tem que ter o tal do Big Brother que você disse, tomando conta dos políticos também. Do George Orwell lá, 1984. Não daquele jeito. O Charlita, o senhor é a favor ou contra uma lei para punir a homofobia? O Senado está discutindo lá um projeto de lei, a Marta Suplicy é relatora, queria até ser candidata a prefeita, mas o Haddad ganhou dela. O senhor acha que tem que tornar a homofobia crime? Eu acho que tem que tornar a homofobia crime, sim. Eu acho que é claro que você pode discutir com lideranças religiosas, ter liberdade ao culto, ter respeito ao que pensam as religiões, mas olha, todo tipo de desrespeito, de intolerância, qualquer tipo faz mal às pessoas, né? A gente tem que saber conviver com uma sociedade entre iguais, né? Quem é contra a prática homossexual, a igreja que defende isso, ela não tem o direito de jogar pedra em ninguém. Isso. Aliás, porque o maior, assim, enfim, Jesus, que dele surgem as grandes religiões que nós temos hoje, não jogou pedra em ninguém, pelo contrário. Então é preciso saber respeitar o ser humano, né? E não incentivar que pessoas ajam dessa forma. Kennedy, eu sou uma pessoa religiosa, né? Não escondo isso de ninguém. Público, sim. É público, vou à missa, frequento, discuto, debato, tenho livros religiosos, mas assim, eu tenho uma grande preocupação do fundamentalismo religioso. Eu vi isso lá, fui conhecer o Oriente, eu fiquei impressionado de ver o ódio que uma pessoa de uma religião tem de outra. Isso, graças a Deus, não acontece no Brasil. E a gente não deve permitir que isso aconteça, né? O radicalismo religioso, talvez ele seja um dos piores radicalismos, porque a pessoa se sente um semideus. E ele começa a achar o outro, que a gente está falando do maniqueísmo na política, sim. Quando eu me acho santo e o outro pecador, eu me acho no direito de jogar pedra, de bater, de quebrar, de matar, e as religiões devem ajudar a combater isso, né? Religião é religação, não é desligamento, né? O senhor falou aí de livros, ele esperou aqui o meu atraso, lá perdi o voo de Brasília, foi cancelado, ficou aqui esperando um tempão, ainda me deu um livro de presente, Sócrates e Thomas More, que é um novo, vai ser lançado, Correspondências Imaginárias, do Gabriel Charita. Obrigado. Posso convidar o pessoal para o lançamento? Pode convidar. Sexta-feira, na Livraria Cultura. Sexta-feira, dia 16, lançamento em São Paulo. 7 horas da noite, na Livraria Cultura da Avenida Paulista. Está convidado aí, ainda ganhou um comercial do livro dele, então está bem tratado aqui na notícia. Não pode reclamar. Pinga Fogo, Charita, maior desafio do Brasil? Acabar com a miséria. O maior desafio do planeta? Acabar com a intolerância, fazer que as pessoas saibam conviver. Um amor? Amor pela vida. Uma paixão? Paixão pelo ser humano, pela ajudar o ser humano a ser melhor. Uma surpresa? Uma surpresa?
Difícil pingar fogo, né? Uma surpresa que seja boa, né? Um ódio. Um ódio à injustiça. A coisa que mais me incomoda é ver alguém sendo tratado com injustiça, assim, desde o garçom que é maltratado, a pessoa que atende que é maltratado, ou alguém que tem a imagem destruída, uma história mentirosa contra ele. Um sonho. Um sonho, fazer com que esse fosso, né, entre ricos e pobres, entre quem sabe e quem não sabe, seja diminuído, né? Quando eu vejo a cidade de São Paulo ou o Brasil, né? Um país que tem tantas riquezas, que tem tantas possibilidades, mas é um país que é rico e ao mesmo tempo injusto, né? Quanta gente não participa dessa riqueza. Chalita, muito obrigado pela sua entrevista. Obrigado, valeu. Obrigado. Enfim, na campanha esperamos contá-lo, como é notícia aqui mais uma vez, e no debate da RTV. Contar com a sua presença. Tá bom? Obrigado. A notícia volta na semana que vem, logo após o Dr. Hollywood. Você pode ver todas as entrevistas no nosso site e acompanhar as notícias do programa pelo meu Twitter. Tenha uma boa noite e uma excelente semana.